Olá para você que acompanha a nossa programação. Está no ar o Pix News especial de sábado. Confira a partir de agora os principais destaques da semana. Paraná registra menor número de roubos em 17 anos. Queda do estado é de 66%. Indústria catarinense cresce acima da média nacional. Setembro foi o segundo mais quente da história. Calor registrado em 2023 se repete em 2024. Rio Grande do Sul anuncia investimentos e incentivos para empresas de diversos setores produtivos do estado. Município catarinense garante medicamentos à base de canabidiol de forma gratuita para a população. Lei do combustível do futuro é sancionada. Nova norma promete acelerar a descarbonização do transporte no Brasil. Diego Vive chega a Barcelona. Mostra imersiva dedicada a Maradona utiliza todos os sentidos. E você vai ver ainda, Oktoberfest 2024 atrai milhares ao Vale do Itajaí. Festa alemã completa 40 anos em Blumenau. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Iniciamos esta edição com uma boa notícia para os paranaenses. O estado registrou o menor número de roubos em 17 anos. A redução é de 66%. Dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública mostram o registro de 2.337 ocorrências de roubos nos primeiros 8 meses de 2024, contra 37.066 no mesmo período de 2007. Em relação ao ano passado, a queda foi de 24%. O número de furtos também teve queda. Para o secretário estadual de Segurança Pública, a redução nos índices de crimes contra o patrimônio é reflexo dos grandes investimentos do Estado na área e de uma presença cada vez maior das forças policiais nas ruas. Nós tivemos, de janeiro a agosto, nesse ano, o menor índice de roubos da história do Paraná nos últimos 17 anos. Saímos de uma faixa de mais de 50 mil roubos para 12 mil roubos. No Paraná, em 77 municípios, nós não tivemos nenhum roubo esse ano. De 2007 a 2008, a média de ocorrências de roubo no Paraná foi de 47 mil, com o pico registrado em 2016, quando 59.138 crimes do tipo ocorreram em todo o estado. Se comparado, o número daquele ano com o de 2024, a redução é ainda mais significativa, 79%. É importante salientar o grau de violência que o marginal emprega quando rouba uma pessoa. A violência pode ser por arma de fogo, arma branca ou até mesmo uma agressão física. Então, graças a todo o investimento do governador Ratinho Júnior, todo o aporte para a segurança, todo o planejamento, em especial graças a todo o comprometimento e responsabilidade de todos os policiais, nós chegamos a esse número. O menor índice de roubo nos últimos 17 anos no estado do Paraná. Ainda sobre segurança, a Polícia Militar de Santa Catarina recebeu novas viaturas. Diferentes regiões do estado serão contempladas com os blindados. As 72 viaturas são equipadas com tecnologia de ponta e blindagem de alta resistência e serão destinadas a operações específicas, garantindo maior proteção aos policiais e à população. O secretário de Segurança Pública destacou a importância do investimento em segurança, afirmando que as novas viaturas são fundamentais para o combate ao crime organizado e para a proteção dos agentes de segurança que atuam na linha de frente. É um momento histórico para a corporação e daquilo que o nosso governador Jorginho Melo tem nos dito desde que assumiu o governo, lá no primeiro dia e um pouco antes, né? Nós o acompanhávamos já. Ele dizia assim: comandante, cuide das pessoas. Cuide das pessoas, cuide do povo desse estado, um povo ordeiro, trabalhador. E é o que a gente tem feito. Nós temos buscado o que tem de melhor no estado, no Brasil e no planeta. E é buscando isso, essa qualidade, não só aqui se exemplifica pela viatura, né? Mas nós temos as melhores viaturas do Brasil, o armamento, equipamento, o nosso treinamento, a capacitação do nosso policial, ele é de primeiro mundo. O Brasil vem aqui em Santa Catarina nos visitar para levar boas práticas. No ano passado, todas as polícias militares do Brasil vieram aqui, inclusive mais de uma vez. Então, esse trabalho, essa visão interagência do governador Jorginho Melo, ele diz: operem em sinergia. É essa visão do governador sistêmica que faz a diferença em todo o estado. Dias atrás, numa entrevista,
ele diz o seguinte: em Santa Catarina se faz ordem pública. Ele tem claro esse conceito. As viaturas custaram ao Estado mais de 25 milhões de reais e serão utilizadas pelos batalhões de choque e operações policiais, além de reforçar a companhia de policiamento com cães e grupos táticos. Nós trabalhamos um conceito que vem lá do Japão, né, das sociedades superinteligentes, desde 2015. É o conceito de sociedade 5.0. É isso, né? Tudo que existe de moderno, de tecnologia no planeta, trazer para as pessoas. É para dar qualidade de vida para as pessoas, inclusão das pessoas, sustentabilidade. Então, de nada adianta, né, desenvolver um projeto e não ter sustentabilidade. Ele vai fracassar logo em seguida. Também em Santa Catarina, o governo do estado anunciou o repasse de mais 14 milhões de reais para o pagamento da Defensoria da Ativa, garantindo assim acesso à justiça a cidadãos que não podem pagar por advogados. Com a medida anunciada hoje pela manhã, o governo catarinense vai destinar 14 milhões e 700 mil reais para a continuidade do serviço de assistência jurídica para cidadãos que não têm condições financeiras de pagar por advogados particulares. A Defensoria da Ativa é formada por advogados indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, que atuam em casos onde o cidadão não tem acesso à defensoria pública devido às limitações de atendimento. É um momento de comemorarmos a justiça plena de Santa Catarina, quando participa a OAB, quando participa o Poder Judiciário, quando participa o Poder Executivo, enfim, isso é a nossa, eu até posso dizer, a nossa obrigação. A gente não pode se furtar de cumprir exatamente aquilo que a gente tem que fazer. Digno do Judiciário e dos advogados e advogadas do nosso Estado. Então, meu muito obrigada por essa parceria e que nós possamos aí, durante tantos outros anos, continuar atendendo aqueles que realmente nos interessam, que são a população hipossuficiente, aqueles que mais precisam, que tem este olhar do nosso governador e do nosso Poder Judiciário catarinense. O estado do Rio Grande do Sul anunciou durante a semana novos investimentos para diversos setores da economia. Nessa nova etapa, 16 empresas de setores produtivos diversificados foram beneficiados. Os investimentos fazem parte das ações de reconstrução do Rio Grande do Sul, que teve a economia prejudicada em razão das enchentes do primeiro semestre deste ano. A gente está celebrando investimentos que totalizam mais de R$500 bilhão no estado, vão gerar quase 1.000 empregos novos, diretos e fora os indiretos. Boa parte deles relacionados também a incentivos tributários, fiscais que o Estado adotou em relação a determinados setores produtivos ligados à indústria plástica, por exemplo, setor metal mecânico, transição energética, né, no caso do biometano. Então, são investimentos importantes para o Estado e mostram ao longo deste ano, com os anúncios que a gente já teve de CMPC, com mais de 25 bilhões de reais, da GM também mais de R$1 bilhão, com investimento em data centers também de quase 3 bilhões de reais, que nós estamos olhando para os grandes, né, e monumentais investimentos e também para aqueles de menor porte, quando comparados, mas relevantes nas cidades, nos municípios e para o Estado também, cada um desses investimentos, que nesse caso somados aqui somam quase R$500 bilhão, mais de R$500 bilhão. Então, dentro da nossa política de atração de investimentos, nós estamos muito felizes em poder celebrar esse momento. A indústria catarinense continua crescendo acima da média nacional. Em agosto, o estado registrou mais um aumento na produção. A indústria de Santa Catarina cresceu 3,3% em agosto, comparado ao mesmo mês do ano passado, superando a média nacional, que foi de 2,2% no mesmo período. Com esse resultado, o estado acumula um crescimento de 6,4% em 2024, enquanto a média do país ficou em 3%. Santa Catarina só ficou atrás do Ceará, que liderou com 8,9% de aumento. O estado ainda ficou à frente de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Então, Santa Catarina, mais uma vez, demonstra a sua capacidade de empreendedorismo através dos nossos empresários, principalmente o setor da indústria, que agora está fazendo com que esta engrenagem maior faça com que as menores também possam ser ativadas ou crescer mais. A indústria ela propicia, ou seja, oportuniza outras atividades, como o setor do comércio, logístico, serviços, porque vai criando oportunidade de trabalho, vai criando oportunidade de geração
de emprego e renda. Os principais setores responsáveis pelo crescimento da indústria em Santa Catarina são a confecção de vestuários e acessórios, a fabricação de produtos de madeira e a produção de máquinas e equipamentos. Porém, segmentos como a indústria de alimentos e a fabricação de imóveis registraram queda. Com esse desempenho, o índice de confiança do industrial catarinense subiu de 49,6 pontos em agosto para 52,7 pontos em setembro, o maior patamar em 2024. Esse índice, que varia de 0 a 100 pontos, reflete maior o otimismo com a economia do estado. A inflação no Brasil aumentou em setembro. Um dos motivos para a alta foi a seca que atinge o país. A inflação no Brasil aumentou em setembro para 4,42% em 12 meses, principalmente devido ao impacto da seca histórica vivida no país nos custos de energia e alimentação. Os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo foram divulgados nesta quarta-feira. O IPCA é a inflação oficial. Mas a variação mensal de 0,44%, a mais elevada em um mês desde setembro de 2021, veio levemente abaixo do esperado por analistas de mercado. Em agosto, o IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, teve uma variação negativa de 0,02%. De acordo com André Almeida, diretor de pesquisa do IBGE, a mudança de bandeira tarifária de verde em agosto, onde não havia cobrança adicional nas contas de luz, para a vermelha patamar 1, por causa do nível dos reservatórios, foi o principal motivo para essa alta geral dos preços. O Brasil vive há meses a pior seca desde que se tem registro. O aumento dos preços ocorre após o Banco Central elevar a taxa de juros em setembro pela primeira vez em 2 anos para 10,75%, devido a preocupações com a inflação. O governo brasileiro sancionou um projeto de lei para potencializar o uso de biocombustíveis e avançar na descarbonização do transporte como parte do combate às mudanças climáticas. A assinatura aconteceu em evento realizado na Base Aérea de Brasília nesta terça-feira. A sanção dessa lei é uma demonstração de que nenhum de nós tem o direito de continuar não acreditando que esse país pode ser uma grande economia, porque esse país tem tudo para crescer. O que precisa é que tenha governantes à altura das necessidades e das aspirações do povo brasileiro. Desde que retornou ao poder no início de 2023, Lula tem buscado posicionar o Brasil entre os líderes do debate global sobre a proteção do meio ambiente e as mudanças climáticas. O Brasil é o país que vai fazer a maior revolução energética do planeta Terra e não tem ninguém para competir com o Brasil. A chamada Lei do Combustível do Futuro, sancionada nesta terça, cria programas para promover a produção de combustíveis sustentáveis com o objetivo de reduzir o consumo e a dependência de hidrocarbonetos fósseis, como gasolina e diesel. Aprovada pelo Congresso em setembro, a norma impulsionando o etanol e o biodiesel, ambos de origem vegetal, aumentando as misturas na gasolina e no diesel, respectivamente. Com isso, pretende evitar a emissão de 705 milhões de toneladas de dióxido de carbono até 2037, apontado por especialistas como o principal responsável pelo aquecimento global. A lei também promove o uso do biometano em vez do gás natural e do combustível de aviação sustentável, com o qual se pretende uma redução gradual de 10% das emissões em voos domésticos até 2037, além de estabelecer um marco normativo para a captura e o armazenamento de carbono. Setembro de 2024 foi o segundo mais quente da história. O levantamento foi divulgado pelo Observatório Europeu Copérnicos. Setembro foi o segundo mais quente já registrado, dando continuidade a uma tendência que torna 2024 quase certamente o ano mais quente já medido, superando o recorde estabelecido em 2023. O boletim informativo mensal do Copérnicos destaca os exemplos da tempestade Boris na Europa Central e do tufão Kraton na Ásia.
2 outros supertufões, Yagi e Bebinca, também afetaram a Ásia em setembro, com inundações massivas no Nepal e no Japão, enquanto o furacão Helene atingiu o sudeste dos Estados Unidos no final do mês. Em relação às temperaturas, setembro de 2024 foi o segundo mais quente do mundo, depois de setembro de 2023, com uma temperatura média de 16,17 graus Celsius. O número é 1,54 mais quente que a média de um mês de setembro na era pré-industrial. Setembro de 2024 é o 14º dos últimos 15 meses a ultrapassar o limiar de 1,5 graus de aquecimento, o objetivo mais ambicioso do Acordo de Paris de 2015. Nos primeiros 9 meses do ano, 2024 foi 0,19 graus mais quente que o mesmo período de 2023, o atual recorde anual de temperatura. Atualmente, a temperatura média do planeta é cerca de 1,3 grau superior à média pré-industrial. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Lei permite distribuição gratuita de medicamentos à base de canabidiol em município catarinense. E você vai ver ainda o Oktoberfest 2024. Festa germânica movimenta a economia e atrai milhares a Blumenau, em Santa Catarina. Nós voltamos em instantes. Aniversário da Hora Comprão. Toda hora tem premião e muita promoção. São 500 mil em prêmios. Compre e concorra. Cerveja Bali Pilsen Puro Malte 350 ml, só R$ 1,99. Se beber, não dirija. Alcatra com maminha inteiro a vácuo, R$ 27,90 o quilo no Clube K. Pizzas congeladas com 30% off no Clube K. Massas e atomatados, leve 3, pague 2. Desodorantes, leve 3, pague 2. Papéis higiênicos com 30% off no Clube K. Melhor preço é no Comprão. Em Santa Catarina tem hospital que dá para confiar. Para modernizar os hospitais e salvar vidas, o governo trabalha e investe mais do que a lei determina. Somos o estado que mais incorporou leitos de UTI ao SUS no país. Antes, a cada 10 pessoas com câncer, 4 eram operadas em até 60 dias. Agora operamos o dobro. Assim é Santa Catarina, um lugar que faz mais pelas pessoas, porque faz mais pela saúde. Governo de Santa Catarina. Com a aplicação de mais de 382 milhões de reais, o governo de Santa Catarina impulsiona a tabela estadual de cirurgias eletivas. Com o objetivo de acelerar as filas de cirurgias em Santa Catarina, a Secretaria de Saúde do Estado estabeleceu uma nova dinâmica em relação com os municípios, redes filantrópicas e hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde. Uma das principais iniciativas foi a criação da tabela catarinense, com valores diferenciados em relação à tabela do SUS para suprir a defasagem em mais de 900 procedimentos. Por meio desse modelo, o governo repassou mais de 382 milhões de reais para as entidades de saúde. As maiores diferenças de valores estão nas cirurgias urológicas de média complexidade e nas cirurgias ortopédicas de alta complexidade. Como resultado, houve um aumento de 60% na execução de cirurgias eletivas em 2023, comparado a 2022. Esses valores podem chegar até 12 vezes o valor da tabela de referência do SUS. Os valores maiores de diferença que nós pagamos estão concentrados na urologia, nas cirurgias urológicas de média complexidade e nas cirurgias da ortopedia de alta complexidade. São cirurgias que historicamente nós temos uma demanda grande, um tempo maior de espera, né? Às vezes anos e anos. Então nós focamos nesses procedimentos, nessas maiores diferenças, mas via de regra, no mínimo a gente paga mais uma vez da tabela. Então são mais de 900 procedimentos que nós agregamos valores para além da tabela. É importante também deixar claro que nós pagamos de acordo com a produção, né? Então, produziu, recebeu. Não produziu, não recebeu. Além da tabela, o governo de Santa Catarina criou um programa de valorização dos hospitais, com pagamentos fixos baseados na disponibilidade de serviços das unidades de saúde, seguindo critérios técnicos. Pagar melhor pela tabela, dar estabilidade para os prestadores de um valor fixo de acordo com o que eles oferecem, que é o programa de valorização dos hospitais. E a partir disso, olhar cada uma das especialidades em cada uma da região para poder fazer ações complementares e estar sempre correndo atrás para estar melhorando o tempo de execução de cada um desses procedimentos.
Para 2024, está previsto um orçamento de R$ 670 milhões destinados a hospitais filantrópicos e municipais. A previsão é que até dezembro, mais 2 hospitais passem a integrar o Sistema Único de Saúde, somando-se aos 8 hospitais privados que já aderiram ao modelo. Atualmente, Santa Catarina possui uma rede de 198 hospitais que compõem o SUS. Outra boa notícia para os catarinenses. Foi promulgada em Garopaba, no litoral sul do estado, a lei que permite a distribuição de medicamentos à base de canabidiol para tratamento de doenças, síndromes e transtornos. A Lei Pra Vida permite a distribuição de medicamentos à base de CBD, THC e outros componentes presentes no extrato integral da cannabis, para pessoas com necessidades médicas que requerem de tratamentos alternativos para doenças, síndromes e transtornos. O documento foi assinado ontem pelo presidente da Câmara de Vereadores, que também é um dos autores do texto, após o prazo para a sanção do prefeito ter excedido. É um exemplo realmente de que a saúde estará a serviço da empatia, né, para realmente o atendimento digno às famílias que precisam aliviar as dores. Então, hoje é uma realidade a distribuição do medicamento à base da cannabis no SUS em Garopaba. No orçamento do município, a gente estará destinando R$500 milhões para tratar sobre essa pauta tão importante e que vem a aliviar as dores de muitas famílias garopabenses. A gente acompanha de perto o dia a dia de muitos pacientes e os pacientes eles estão numa situação já que eles precisam de mais, como que eu posso dizer, precisam de uma retaguarda. Eles têm muitos gastos, muitos usam um leite especial, usam fisioterapia, tem vários gastos extras além dos medicamentos, tá? Então, a gente tem mais que a obrigação de dar essa retaguarda. E o SUS fazendo isso é uma melhora para a população local, para os pacientes que necessitam. É muito importante esse trabalho. Garopaba não será o primeiro município a oferecer esse serviço. Em São Paulo, desde junho desse ano, os produtos estão disponíveis em 40 unidades de farmácias especializadas ligadas ao SUS mediante solicitação médica. A retirada dos medicamentos também exige exames específicos. O Paraná também sancionou uma lei que garante atendimento a esses pacientes. Em Brasília, projetos de lei discutem regramentos federais que facilitariam o acesso aos medicamentos. A recomendação é que produtos de cannabis sejam usados em condições clínicas definidas, onde outras opções de tratamento estiverem esgotadas e com dados científicos que comprovem a eficácia. O medicamento de cannabis medicinal, ele é um medicamento que é utilizado para várias patologias. As principais delas são ansiedade, depressão, epilepsia, Alzheimer, Parkinson, inúmeras patologias. No Brasil, hoje, não é muito avançado as informações, o tratamento. No Brasil é utilizado meio que como última alternativa. Já em outros lugares é a primeira alternativa. Isso é uma coisa que está mudando muito dia a dia e cada vitória dessa é uma vitória para a gente quebrar mais um elo de preconceito, para quebrar mais uma barreira. É muito importante isso. A Associação Brasileira de Cannabis Medicinal Alternativa contribui para que mais de 15 mil pessoas possam ter acesso a esses medicamentos no país. Segundo a entidade, cerca de 2 mil pessoas no município fazem uso desses produtos, que para muitas famílias se torna a única saída. A gente sabe que é o direito à saúde e principalmente o acesso a esse medicamento, ele é muito caro, né? As famílias não conseguem, na maioria, né, adquirir esse medicamento. Claro que a Associação Alternativa ela desenvolve um trabalho muito bacana para a região e consegue, então, fornecer para muitas famílias que não têm essa renda para que se tenha, então, o medicamento. E hoje o SUS vai garantir o fornecimento. No Paraná, com a ampliação de serviços especializados, inauguração de maternidades e de novos hospitais, o estado se consolida como polo de saúde infantil.
O governo do Paraná está destinando mais de 750 milhões de reais para obras, reformas, ampliações, equipamentos e custeio da saúde infantil. Entre os principais projetos estão a reestruturação do Hospital Infantil Valdemar Monastier, em Campo Largo, e o apoio financeiro a hospitais de referência, como o Pequeno Príncipe e o Erastinho, ambos em Curitiba. Outro destaque é o novo Hospital da Criança em Maringá, que já começou a funcionar e até 2028 terá capacidade para atender mais de 115 municípios do estado, com leitos de UTI pediátrica e neonatal, centro cirúrgico e consultórios especializados. Nesse hospital está sendo preparado uma ação integral para a saúde das crianças em todas as áreas. Aqui na capital do estado, recentemente, o nosso governador anunciou a pedra fundamental do que vai ser o maior centro de reabilitação do país, que é uma parceria do nosso Hospital da Reabilitação com a ACD, tão ligada à questão da criança, como, por exemplo, o nosso Teleton. O objetivo do investimento é ampliar a oferta de atendimento especializado, garantindo que crianças tenham acesso a exames, consultas e cirurgias sem precisar se deslocar para outras regiões. No Hospital da Criança em Maringá, por exemplo, o investimento de 181 milhões de reais inclui recursos do município e da União, além da parceria com a Organização Mundial da Família. Em operação, a unidade já conta com 61 leitos e deve aumentar esse número nos próximos anos, se tornando um dos maiores hospitais de pediatria do Brasil. Essa secretaria fez a maior ação extramuros de vacinação, com um olhar 100% voltado para as nossas crianças. A vacinação nas escolas, em parceria com a Secretaria Estadual com a Secretaria Municipal, realizamos mais de 200 mil doses e atualizamos mais de 450 mil carteiras de vacinação. As crianças são e serão sempre uma prioridade do nosso governo. Um dos maiores tenistas da história anunciou que vai se aposentar. Rafael Nadal deve encerrar a carreira após disputar a Copa Davis pela Espanha em novembro. Ponto final para uma lendária carreira. O espanhol Rafael Nadal vai se despedir das quadras ao final da Copa Davis, que vai disputar em Málaga, na Espanha, em novembro. O vencedor de 92 títulos da ATP, entre eles 22 Grand Slams, está empolgado em representar o país de origem em um último torneio. Para o tenista, é como fechar um ciclo, já que uma das primeiras grandes alegrias como tenista profissional foi a final em Sevilha, em 2004, vencida pela Espanha, a primeira das 5 Copa Davis que ele conquistou. O dono de Roland Garros, Grand Slam, que venceu em 14 ocasiões, explicou que os 2 últimos anos foram especialmente difíceis porque as lesões não permitiram que ele jogasse sem limitações. Nadal também admitiu que precisou de tempo para tomar a decisão de se aposentar e disse se sentir sortudo por todas as coisas que pôde viver. Uma exposição imersiva intitulada Diego Vive tem movimentado Barcelona, na Espanha. A mostra é uma homenagem ao ex-jogador Diego Maradona e busca fazer com que os fãs do craque argentino se lembrem dele através dos 5 sentidos. Uma mostra imersiva para conhecer o craque argentino Diego Maradona usando todos os sentidos. Na experiência Diego Vive, os visitantes são recebidos por um holograma de um jovem Maradona vestindo a camisa do Boca Juniors. É possível ver inúmeras imagens do craque e tirar uma foto recriando o famoso gol que ele marcou contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 86, no México, batizada de Mano de Dios. Um dos pontos fortes da exposição é reviver com óculos de realidade virtual o gol do século, marcado na mesma partida em que o camisa 10 saiu de antes do meio-campo e driblou todos os adversários que surgiram, inclusive o goleiro, antes de marcar. Maradona era um ser humano com todos os defeitos e virtudes, não? Maradona era um ser humano com todos os defeitos e virtudes. Uma pessoa que nasceu em Fiorito e que chutou uma bola e depois estava conversando com o Papa. Essa riqueza de Diego, a riqueza da vida dele, que foi mais que um jogador de futebol, é o que queremos trazer para a exposição.
Depois de passar por Nápoles e Tel Aviv, a exposição vai ficar por 2 meses na cidade de Barcelona, onde jogou entre 1982 e 84. Considerado um dos melhores da história e campeão da Copa do Mundo com a Argentina em 86, Maradona morreu aos 60 anos, em 25 de novembro de 2020. Ele se recuperava de uma cirurgia para tratar um hematoma na cabeça, resultante de um acidente doméstico. Estrela global, o ex-jogador recebe inúmeras homenagens desde que morreu. Há uma semana, a Justiça Argentina autorizou a transferência do corpo do astro de um cemitério para um mausoléu que vai ser chamado M10 Memorial, no centro de Buenos Aires, a pedido das filhas. E para a gente encerrar esta edição, vamos falar de festas de outubro em Santa Catarina, que iniciaram nesta semana. A primeira delas, a Oktoberfest, além de exaltar a cultura e tradição do povo germânico, também promete atrair muita gente a Blumenau, no Vale do Itajaí. Este ano, a festa deve atrair cerca de 600 mil pessoas e movimentar mais de 350 milhões de reais na economia de Santa Catarina, além de criar aproximadamente 6 mil vagas de emprego temporário, essenciais para muitos blumenauenses que consideram essa renda como um 14º salário. A gente está sempre de olho na como é que se comporta o desenvolvimento econômico, enfim, a arrecadação. A gente, quem está administrando o Estado, precisa estar sempre de olho nisso. É o que eu faço toda semana, todo dia. Enfim, isso movimenta toda a região, não é só Blumenau. Restaurantes, show, casa de show, hotéis, enfim. É um movimento econômico diferenciado nessa época. Essa época, como nós comentamos, festa de outubro. Pipoca aqui, pipoca lá, toda a região, vai vir Brusque, vai vir Pomerode, enfim, vai vir Itajaí, as festas de outubro, mas o carro-chefe é a Oktoberfest de Blumenau. A Oktober abre as festas de outubro no estado. As atrações típicas alemãs seguem até o dia 27 e neste ano celebra 4 décadas de tradição, preservando a cultura germânica no estado e impulsionando a economia da região. Uma festa internacional, uma festa com a cara de Santa Catarina, a cara de quem luta, de quem vence, né? De quem agrega. Isso é a Oktoberfest. É a festa mais alemã das Américas, é uma festa que nasceu de uma dificuldade, que foi as enchentes em 84, enfim, e ela vem se consagrando cada ano. Uma festa que não é mais de Blumenau há muito tempo, não é mais da região, não é mais de Santa Catarina, é uma festa do Brasil e uma festa internacional, porque os olhos de muitos países se voltam para cá nessa época, principalmente a Alemanha. Enfim, então é um prazer enorme estar aqui como governador para comemorar. A gente tem motivo para comemorar o estado que a gente vive, a qualidade do nosso povo, esse estado vencedor, esse estado que não se entrega, esse estado que é um bom exemplo, é um pedaço do Brasil que deu certo. E nesse clima de Oktober, de festa e de fim de semana, a gente encerra esta edição do Pix News especial de sábado. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais, no Pix TV HD. A gente se encontra na segunda-feira, às 8 da noite, no horário de Brasília, com mais uma edição inédita e ao vivo do Pix News. Aproveite o fim de semana com responsabilidade. Pix TV é conteúdo todo dia.